Família, esse daqui é mais um daqueles conteúdos com um tema muito sensível que, antes de tudo, eu peço encarecidamente, removam as crianças da sala. E se você também é uma pessoa que acaba se sensibilizando com alguns temas, procure um outro vídeo aqui do canal. Vamos trazer atualizações sobre o caso do pastor Jack, que está sendo apontado como um meliante que fez coisas terríveis lá em Minas Gerais. A jovem que estava desaparecida e foi encontrada, bom, de um jeito que ninguém esperava. Esse aqui é um vídeo que até a delegada se constrangeu, até a delegada se emocionou. Vamos lá. Como diz uma criadora de conteúdo, coloque o cinto de segurança porque a pancada aqui, a colisão vai ser forte. Põe na tela BBT. Vídeo aqui do balanço geral, lá de Minas Gerais. Vamos acompanhar aí. Fortes emoções. Civil dá detalhes sobre o caso da adolescente de 13 anos, encontrada morta em Ribeirão das Neves. Vamos agora ver a entrevista coletiva com a delegada Ingrid Estevam, que está falando neste momento. A nossa equipe está lá com imagens ao vivo. Vamos ouvi-la. Esse veículo, no local nós conseguimos localizar essa área já com o mato baixo, que foi justamente o local em que ela pula para tentar se desvencilhar dessa violência, e ela perde o chinelo, arrecadamos o chinelo e deslocamos imediatamente para a residência do suspeito. Chegando lá, para nossa surpresa, a esposa dele nos recebe com um olhar apavorado e aquilo já nos chama a atenção, porque que ela já estaria nos recebendo daquela maneira. E é quando a gente indaga se o marido dela estava desaparecido, imediatamente ela fala que o marido estava desaparecido. E é neste momento que a gente tem a certeza de que a menor Stephanie estava aí na companhia desse suspeito. A partir de então, fizemos uma busca na casa com a esperança de que a Stephanie pudesse estar ali na companhia dele. Não localizamos, fomos em todos os locais que conseguimos angariar ali. A esposa, ela colaborou com a gente, fornecendo possíveis locais que ele poderia estar. Fomos em São Joaquim de Bicas e outras cidades aqui da região metropolitana. Ficamos em diligências ininterruptas. A equipe ficou mais de 24 horas aí atrás dessa possível localização. Tomamos conhecimento sempre na esperança de encontrar a Stephanie viva. A partir deste momento, nós tínhamos certeza de que ela estaria com esse suspeito, na verdade que esse suspeito estaria com a menor Stephanie. Nós intensificamos todas as nossas ações, todos os nossos esforços para tentar localizá-lo de qualquer forma, porque o objetivo ali era realmente lutar contra o tempo para que a gente pudesse encontrar a Stephanie com vida, porque pela experiência que nós temos, quanto mais rápido a gente diligencia, mais chances nós temos de localizar a pessoa. E evitar também problemas de até encontrar pessoas sem vida. E prestem atenção agora como vai mudar o rumo da fala dela. Trata-se de um desaparecimento criminoso, como foi o caso. O tempo, ele é praticamente nosso inimigo se a gente deixar ele passar. E aí, efetuamos diversas diligências, fomos em vários loteamentos na região, porque começamos a traçar uma possível rota que ele teria feito, conversamos com testemunhas, angariamos exatamente elementos na tentativa de localizar esse suspeito com a Stephanie. E sabíamos que ele estava em um veículo. Esse veículo, ele estava muito bem caracterizado, ele seria facilmente identificado, porque semanas atrás o suspeito, ele estava indo para um loteamento que ele tem um sítio e ele havia sofrido um acidente de carro, haviam batido nesse carro. Então a traseira do veículo estava totalmente danificada. A partir disso, a equipe, com sua enorme experiência, nós percebemos que o tempo estava passando e não estava sendo nada favorável para a gente. E foi quando então começamos a restringir mais os locais. Comparecemos em casas de conhecido, casa de familiares, para tentar localizá-lo. Foi quando então tivemos a notícia de que no dia 10, que foi na segunda-feira, até baixou a cabeça. Dia 10, na segunda-feira, por volta das 19 horas, o veículo e o suspeito
compareceu em um bairro ali na cidade de Contagem. E aí, perguntando a essa testemunha como que ele estava, qual que era as roupas, quem que estava com ele no carro, essa testemunha falou que ele estava sozinho. E foi aí que eu tive certeza que, infelizmente, a Stephanie já estaria morta. Porque se ela estivesse viva, com toda certeza, e se ele tivesse a soltado, por ele estar sozinho, ela teria retornado para casa. Então, essa fala da testemunha, falando que a Stephanie não... Essa fala da testemunha falando que o suspeito estava sozinho no carro, já me remeteu à sensação de que, infelizmente, a gente não estava mais procurando uma desaparecida, a gente estava procurando o corpo da Stephanie. Olha... eu sempre procuro dizer que esse tipo de matéria acaba me atingindo de uma forma muito profunda, porque sou pai e eu sou pai solo. Passei muitos momentos de dificuldades com meus meninos, tenho 2 filhos, não tenho filha, mas é impossível, como sentimento de pai, que foi pai e mãe ao mesmo tempo, não se emocionar. E sabe, é um sentimento que toma conta da gente, que não existe palavras para descrever, ainda mais quando estamos falando de um monstro, que não pode nem ser chamado de meliante, porque tem lei que beneficia um bandido desse. Não pode. Pode ver que a delegada não pode chamar ele de meliante, tem que chamar de acusado, porque é vítima da sociedade. E são cidadãos meliantes quanto esse, eu tô pouco brincando se vão processar por isso, que acabam aí recebendo alguns benefícios, segundo o entendimento do atual governo e de algumas autoridades. Logo, logo esse camarada tá na rua para fazer outra vítima. Logo, logo. Lógico, se na cadeia não acontecer algo, porque nem no mundo do crime é tolerado isso. Mas eu acredito que vão colocar ele numa cela especial, no seguro, porque tadinho dele, né? É vítima da sociedade. Deve ser eleitor do... E aí a equipe diligenciou e intensificou ainda mais. Ingrid Estevam, acostumado a ver muito tipo de caso, mas esse em A equipe especial... diligenciou ainda mais na tentativa agora de localizar o suspeito. Por quê? Porque com o suspeito era a única forma da gente localizar o corpo. Se esse suspeito ele tirasse a própria vida ou acontecesse alguma coisa com ele ali no decorrer das investigações, nós dificilmente conseguiríamos localizar com tanta rapidez o corpo da Stephanie e dar um enterro digno para a família, entregá-la de volta para a família. Então, a nossa opção foi intensificar ainda mais, encontrá-lo e prendê-lo, porque a partir daquele momento ele já era um autor de feminicídio, ele já era uma pessoa perigosa nas ruas. Foi então que nós recebemos informações de que esse suspeito estaria na residência ali de conhecidos. Deslocamos imediatamente para o local, foi nos franqueada a entrada e a equipe imediatamente fez a abordagem, já indagando o que teria acontecido com a Stephanie. E aí ele afirmou que a teria assassinado e que nos levaria até o local em que ela estava. Ali na região mesmo, a gente localizou o carro, ele havia deixado o carro escondido e dentro do carro dentro e fora do carro foram realizadas perícias e essas perícias demonstraram ali sangue na porta do veículo. Já ali de imediato a gente deslocou imediatamente para a Neves, saindo de Contagem, deslocamos com ele para a Neves. O corpo estava em uma região aí que ficamos sabendo que ele ficava bem próximo ao monte, então esse suspeito conhecia aquele local, sabia que podia levar ali, que naquele momento não teria ninguém para que ele testemunhasse. Alguém que testemunhasse a ação criminosa. Ele desovou o corpo da Stephanie naquele local, de modo que seria
bem difícil a sua localização. E aí já temos a notícia aí, seguimos para a casa da mãe para infelizmente noticiar que a Stephanie havia sido assassinada e que o autor seria aquele vizinho, aquele pastor que ela costumava frequentar na igreja aí há 2 anos. Infelizmente, ela realmente desabou, foi um momento mais triste aí da situação, porque o desaparecimento a gente sempre trabalha na esperança de achar a pessoa viva. E essa foi a minha primeira grande perda desde quando eu entrei aqui para trabalhar na Desaparecidos. E é justamente uma situação que eu tenho uma sobrinha da mesma idade, tenho sobrinhos, então você não sabe a maldade que está ali no outro. Em conversa ali durante as diligências, né, da localização do corpo, esse suspeito afirma que a motivação para ele ter assassinado a Stephanie foi que ela teria desferido um tapa no rosto dele. E a partir desse tapa ele disse que ficou nervoso e imediatamente ele enforcou a Stephanie e levou ela para o local da desova. Eu não vou entrar mais em detalhes do que ele fala, porque eu não quero dar palco para as tentativas dele de diminuir a vítima. Mas o que nós temos certo é que ela estava indo para a casa da colega, ele oferece uma carona e... Diminuir a vítima. É por isso que eu falo que pastor tem que ser confrontado quando fala besteira. É por isso que eu pego o ar, e um ar medonho, quando um pastor vai contra o que a Bíblia Sagrada diz e coloca doutrinas mirabolantes. Se um cidadão desse tivesse sido parado lá atrás, não tivesse a sua credencial de pastor e não tivesse o direito de abrir uma igreja, eu tenho plena convicção que ele seria, no mínimo, constrangido a tentar qualquer coisa desse tipo. Mas como ele foi uma pessoa que sempre disse a última palavra e nunca foi questionado e sempre foi o dono da sua verdade, aí acaba induzindo o meliante a acreditar que pode fazer tudo que dá na telha dele. E é por isso que nós vemos aí muitos pastores envolvidos em diversos crimes e vem aí um Malafaia da vida e diz: quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? O ungido do Senhor é problema do Senhor. Seu pastor é ladrão? Sai fora, cai fora. Não te mete nessa. Não, pelo contrário. Tem que denunciar, roubou, cometeu crime, tem que denunciar. Não é ficar calado e ir embora, não. Tem que denunciar. O camarada aprontou, tem que pagar na cadeia. Ah, é pastor, é ungido do Senhor que cuida. Sim, mas o Senhor colocou autoridades na terra justamente para isso. E se você sabe de algo que seja criminoso sobre qualquer pessoa e não denuncia, você é conivente e o sangue de pessoas podem estar nas suas mãos. E assim como eu vi uma pessoa dizendo sobre uma determinada autoridade, né, essa semana, você pode ter em suas mãos sangue de pessoas inocentes, porque teve a oportunidade de parar um falso profeta e não parou. Porque um camarada que faz isso com um camarada desse, isso daí não é pastor aqui em canto nenhum desse mundo. Isso não é postura de um pastor, não. O homem de Deus não faz esse tipo de coisa, não. Isso daí é tudo menos um homem de Deus. E durante esse período, ele tenta fazer alguma coisa com ela e é isso que a gente está esperando. A causa da morte ainda não foi divulgada, os laudos estão em elaboração. Conversei com o médico legista, ele ainda falou que precisa de mais tempo para poder, justamente porque é um caso mais complexo, considerando que o corpo foi encontrado em um estado mais avançado de putrefação, então precisava de uma análise mais... Tem os exames laboratoriais. Tem os exames laboratoriais, tem tudo que ainda faltando. Mas o fato é que a gente perguntou se ela poderia estar grávida, enfim, não estava com gravidez. Isso daí já pode até, não estou dizendo que elimina, mas a gente a princípio descarta a possibilidade de um romance entre eles.
Tinha algumas escoriações aparentes e os demais laudos sobre qualquer outra questão, se houve abuso ou se não houve abuso, a gente depende da conclusão dos laudos. Então, por isso que não dá. Então, ele se intitula aí pastor, né? Tem uma igreja embaixo da casa dele. A igreja foi fechada de acordo com as informações prestadas pela esposa. Ele fechou essa igreja há 1 ano, estava aí utilizando muita cocaína, tinha muitos problemas ali de relacionamento com a esposa, tanto que a esposa... O pastor usa a oraína do Chico ainda, né? Misericórdia. Nos afirmou que já estava com as malas prontas, já dormia em cama separada, porque não queria mais conviver com ele, por problemas de traições por parte dele, etc. E justamente por conta do abuso aí de drogas. Mas ele já tinha algum BO para ele por agressão, assédio, alguma coisa? Não consta registrado. Por isso que é importante, caso alguém tenha alguma lembrança, alguma situação criminosa que tenha passado com ele, para denunciar e procurar a polícia. Que oficialmente não tem. Vocês tiveram notícia de que outras meninas teriam reclamado, nós conseguimos conversar com outros adolescentes, de que ele estava importunando adolescentes, algumas tinham medo dele, se aproximar dele, que ele vinha oferecendo carona, que ele... A coletiva da Polícia Civil, delegada Ingrid Estevam, falando sobre o caso que foram Stephanie. falando ali enquanto a gente estava em diligência. Por isso que eu falo, qualquer tipo de situação que qualquer mulher, menina tenha passado, procure a delegacia e faça o registro para que a gente possa oficialmente, para que a Polícia Civil possa oficialmente adotar algum tipo de medida. Porque oficialmente não tem nada com relação a ele. Então é muito Elas importante. tinham medo, mais pela posição mesmo, de denunciar, já que agora a história de uma família presa, elas conseguem dizer... Sim, pode ser. É o que a gente espera. A irmã da Stephanie disse em um determinado momento de que a menina teria comentado com a mãe. Isso é o que as delegadas estão dizendo para registrar. Oficialmente não existia nada, pelo que eu entendi, contra esse homem. É um monstro, né? A brutalidade que ele cometeu. Vou voltar lá ao vivo com as duas delegadas. O que nós conseguimos durante as entrevistas com a mãe, que foi aquele momento que ela chega e nos pede ajuda e a gente sai imediatamente para tentar localizar a Stephanie, é que há 2 anos a mãe da Stephanie pediu uma ajuda para o pastor com relação à filha, porque ela estaria tendo alguns pesadelos e queria uma ajuda. E aí ele nega essa ajuda. E após ele negar essa ajuda, a mãe dela já não se sente tão confortável naquele ambiente e começa a frequentar outra igreja. E aí eles perdem esse vínculo. É isso que Mas eu você posso falar. entender que ontem ele foi autuado em flagrante. Então, provavelmente ontem você não conseguiu ainda ouvir formalmente a irmã da vítima. Mas ainda está no processo de instrução e formalmente essas pessoas serão ouvidas. Então, obviamente que isso deve ir à tona, mas oficialmente não. A data em que a menina foi na casa da amiga foi no domingo? Dia 9/2, às 15 horas aproximadamente, ela ia para a casa da amiga, ela não chegou aí à casa da amiga. Horas depois, minutos depois, a família já procurou a polícia. A família, ela... Por isso que eu sempre aconselhei meus filhos, andem os dois juntos, aonde quer que vá. Nunca um vá sozinho, sempre os dois. E, assim, uma criança sozinha numa situação dessa é vulnerável demais. Ela procura a polícia ali por Mesmo que volta, seja na logo esquina. depois que a mãe chega da igreja, que ela estava pegando, ela percebe que a Stephanie não foi até a igreja, que era o combinado. A Stephanie ia até a casa da amiga e da casa da amiga ir para a igreja que a mãe estava pregando. Quando a mãe retorna, ela liga para a amiga que ela estaria e tem notícia que ela nunca esteve lá, que ela nunca chegou. Então ela procurou a polícia, a mãe procurou a polícia, 4, 5 horas depois. Sim. Delegada, é importante reforçar isso, né? O quanto as pessoas ajudam com informações tem que ser Entrevista Exato, coletiva ao da Polícia repórter. Civil ao vivo, hein? A importância da denúncia, porque Que a denúncia viver indicou a placa do veículo. acelerou muito. Nós percebemos que quando uma pessoa dá importância para algum fato atípico ao seu redor e liga para a polícia, ela está contribuindo com a segurança pública e a própria segurança, porque isso agiliza o nosso trabalho. Pode ser que a gente chegaria nesse suspeito, mas demoraríamos muito mais tempo. E a justiça foi feita em horas após a situação que ocorreu. Então é muito importante que a população se conscientize e utilizem os meios, os canais de denúncia, assim que perceber qualquer tipo de ação e não ignorar. Porque uma hora você que pode ser o ignorado e aí não vai ter como fazer justiça. Apesar do que você confessa, a polícia ainda tem... Fundamental, né? Fazer sempre a denúncia. Quem ligou para a polícia passando a placa do carro. Isso foi fundamental para agilizar Temos a investigação. plena convicção de que ele foi o autor desse feminicídio.
O município vai ser indiciado ou vai ser? Pachola, Ao final ele 54 será anos. indiciado, né? Porque agora ele foi autuado, o doutor Alexandre fez o flagrante formal, autuou aí em todas as qualificadoras do homicídio, da ocultação de cadáver, que o corpo estava ocultado. E aí, ao final, por toda a experiência que a gente tem, sem dúvida se enquadra no feminicídio. Alguém disse que algum outro pessoa participou? Não. Tanto sequestro, Mas ele teria agido sozinho a princípio. Sim, a princípio, a nossa convicção é de que ele agiu sozinho. Como ainda estava em rede? Não tem como falar agora. Obrigada, os autos periciais E ameaçava essa menina antes, né? Essa dúvida eu fico com ela. Determinarão a causa-morte. Sim. Mas é porque pode ter contado o que fez com ela, os laudos que vão confirmar isso também? Ele informa que esganou ela, né? A versão dele é essa. Tem um exame, reação vital, né? Retirada cervical. Para fazer o anátomo patológico. Aí está aguardando todos os laudos. Sobre a perícia, sobre a causa da morte, sobre o que foi. Agora, o que impressiona é... Por que ele fez isso? O que levou ele a fazer isso? Já foi descrito que ele tinha hábito de ser meio saliente com as menininhas. Vindo de um senhor aí de seus mais de 50 anos, bom de tomar vergonha na cara e ter respeito, me soa um tanto estranho. Segue o baile. Encontrado ou deixado de encontrar, não temos como falar e nem seria prudente falar porque ainda está sendo realizado. A possível violência A sexual. polícia não tem dúvida. João das Ele Graças fala que Pachola foi o não autor do crime. houve qualquer tipo de violência sexual contra ela. Só para retomar a nossa explicação, você disse que ele ofereceu Volta aí, como que é? A polícia não tem dúvida. João das Ele Graças fala que Pachola foi o não autor do crime. houve qualquer tipo de violência sexual contra ela. Ah, ele fala isso. E por que ele pegou a menina então e levou até lá? Por qual motivo? Só para retomar a nossa explicação, você disse que ele ofereceu a carona para essa menina, né? Lá, na verdade, 3 delegados que estão participando. Quem conduziu, desde o início, a doutora Ingrid Estevam, que chegou, a doutora Alessandra Wilker do lado. Doutora Alessandra, também tem uma experiência, a doutora Ingrid se emocionou quando começou o relato. Quando nós chegamos para conversar com ela, igual eu falei, ela já se mostrou ali preocupada, pensando que nós estaríamos indo levar alguma informação sobre o marido, porque desde o dia anterior que ela não o via. Então ela falou que o último contato que ela teve com ele foi por volta das 13 horas, se eu não me engano, 13 horas. É do João das Graças Pachola. 7 da manhã ele sai para trabalhar e aí foi a última vez que ela visualizou ele presencialmente, né? Foi com a família dele. Aí Inclusive, 3 horas com o trabalho depois da polícia. nós conversamos com a família A e mulher eles desse tiveram esse suspeito. contato que ele foi almoçar na verdade 3 horas não, meio-dia ele foi almoçar com a família e depois retornou. Mas aí a esposa não sabia dele, não tinha mais contato com ele. E sobre a questão do envolvimento, logo depois ela já queria fazer o registro de desaparecimento, já publicou um cartaz de desaparecimento dele, ela fez um cartaz caseiro e publicou. E aí o pessoal da região, eles tiveram notícia por meio da família, porque nós, ali durante nossas entrevistas com a família, nós perguntamos se a mãe conhecia esse suspeito. Mas não falamos que ele tinha envolvimento, porque eram só levantamentos preliminares e a gente não poderia afirmar nada, porque ainda não tínhamos nada. E aí ela lembrou, mais tarde, quando a esposa publicou esse cartaz de desaparecimento, a mãe lembrou, né, que mais cedo a gente tinha feito a pergunta sobre essa pessoa. Então, ali eles deduziram que poderia ser. Então, começou a circular ali naquele bairro essa possível ligação entre um e outro, sobre que os 2 desaparecimentos estariam relacionados. Nós sabíamos desde o início que estavam relacionados, só que não é prudente a gente ficar revelando alguma coisa antes de ter a concreta confirmação. O suspeito chegou a confessar se foi algo premeditado ou ele simplesmente comprou na rua? Ele fala que ele estava passando, viu ela e ofereceu carona para levar aí até a casa dessa amiga. Você tem mais alguma coisa? Tudo bem. Os relatos da Polícia Civil. Está caminhando para o fim a coletiva da Polícia Civil. Delegada Ingrid Estevam respondendo aos questionamentos da imprensa. Caseiro, a esposa fez. E publicou em redes sociais. Não o nosso cartaz oficial. Suspeito que fez um cartaz comunicando o desaparecimento dele, né? Então nós acompanhamos desde o início, praticamente, aí a Shirley Barroso está lá, nosso microfone. Olha, é complicado, totalmente estarrecedor.
Eu não tenho muita paciência nem papa na língua para um camarada desse, não. Tomara que ele apodreça na cadeia. Tomara. Porque se depender das nossas leis, logo logo ele tá na rua, né? E ainda tem idiotas que falam que não pode discordar do ungido do Senhor. Vou ficando por aqui. Forte abraço.